Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando a quinta-feira da sexta semana do tempo comum. Gostaria apenas de fazer 3 pequeninas meditações. Nós estamos rezando as orações próprias, nas intenções do Santo Padre Papa Francisco, pedindo pela recuperação de sua saúde. Mas se nós rezássemos as orações da missa de hoje, a primeira oração da missa diria assim: que Deus habita nos corações sinceros e retos. E pedimos a Deus que nos dê um coração assim para que Ele possa habitar em nós. A pergunta que eu faço é: por acaso coração sincero e reto é só um cristão que tem? Por acaso uma pessoa que não acredita em Deus, não há sinceridade e retidão naquele coração, não? Uma pessoa que de repente professe uma fé que não seja cristã, será que não há retidão e sinceridade no coração dela, não? Pessoas que são cristãs, mas de outra igreja, que não a católica, por acaso não há retidão e sinceridade no coração delas, não? É uma oração que surpreende dentro da liturgia da igreja, porque abre uma perspectiva de uma presença universal de Deus em todo ser humano que seja sincero e reto de coração. Então aprendamos a reconhecer a presença misteriosa de Deus em cada ser humano, independentemente de religião, independentemente de cor, independentemente de quem seja. Se é uma pessoa que tem sinceridade, retidão na vida, e a gente poderia aumentar aqui as virtudes: honestidade, bondade, compaixão, com certeza é um coração em que habita Deus. Não adianta nada a gente professar a verdadeira fé, estar na igreja verdadeira, mas ser mentiroso e ser desonesto, e não ser sincero. Primeira reflexão. Segunda reflexão. Nós escutamos na primeira leitura o finalzinho do relato do dilúvio. Essa historinha muito interessante lá no livro do Gênesis. Depois que as águas abaixaram, Deus faz uma aliança com Noé, sua família, etc. E veja, no versículo 11, se diz: não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus promete não haver mais castigo. 2. Lá no versículo 13: ponho meu arco nas nuvens, como sinal da aliança entre mim e a terra. Que arco que Deus está falando aqui? Provavelmente que eles viram lá depois de tanta chuva. Que arco? O arco-íris. O arco-íris. Só que aqui é interessante, porque no mundo antigo os exércitos utilizavam uma arma durante muito tempo. Sabe qual arma era? O arco e flecha. Você já viu o arco-íris alguma vez? Como é que é o formato do arco-íris? O arco está virado para onde? Ele está virado para baixo ou ele está virado para cima? O povo de Deus entendeu. As armas de Deus, desde o dilúvio, não estão mais voltadas para o ser humano. As armas de Deus, desde o dilúvio, não estão mais voltadas para o ser humano. Deus está em paz com a humanidade, quer viver em paz com a humanidade. Mas com certeza você já ouviu bispo, padre, pastor, leigo, pregador falando que Deus vai punir, Deus vai castigar, Deus vai fazer aquilo. Um Deus punidor, castigador, que te ameaça, que te amedronte, só tem interesse nesse Deus líderes religiosos que querem controlar as pessoas pelo medo, que querem domesticar as consciências das pessoas pelo medo.
líderes religiosos escrupulosos que querem manipular as pessoas, porque Deus, desde o dilúvio, o povo de Deus entendeu isso? Deus não é assim. Deus não é assim. A prova disso é que a fé cristã vai dizer que Ele nos ama tanto, que veio até nós na pessoa de seu Filho, e se por acaso merecêssemos castigo, quem foi castigado foi o próprio Filho de Deus no nosso lugar. Então aprendamos essa imagem muito bonita de Deus. E se você por acaso ver algum pregador ameaçando que Deus vai fazer aquilo, vai punir, vai castigar, não sei o que, esquece, porque Deus não é assim. Deus quer viver em paz conosco. Quando se fala que nunca mais haverá dilúvio, significa nunca mais haverá castigo da parte de Deus. O arco voltado para o céu mostra: eu estou em paz com você. Não é mais aqueles filmes de bang bang, onde um está apontando a arma para o outro. Não, Deus não está apontando arma para mais ninguém. E se por acaso você tem esse Deus na sua cabeça, tire um modo, dê um jeito de tirar, porque esse não foi e nunca será o Deus de Jesus Cristo, que já apareceu aqui no finalzinho do relato do dilúvio. E o Evangelho, queridos irmãos e irmãs, Jesus pergunta para os discípulos: o que é que o povo diz que eu sou? Quem é Jesus para você? É a pergunta mais importante da sua vida, tá? Porque dependendo da resposta que você dá a essa pergunta, vai ser direcionado para bem ou para mal o seu seguimento, o seu discipulado. Jesus fez essa pergunta: o que é que o povo diz que eu sou? O povo diz: você é um profeta. Está certo, Jesus era um profeta, sim, porque ele portava uma palavra de Deus para o povo naquela ocasião. E aí ele pergunta para os próprios discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, representando a igreja, diz: tu és o Messias. Mas vocês repararam que logo depois Jesus falou assim: ó, não conta para ninguém, porque a resposta de Pedro estava certa, mas a ideia de Messias na cabeça de Pedro estava completamente errada. Porque Jesus começou a dizer: eu preciso ir para Jerusalém, lá eu vou sofrer, lá vou morrer, lá vou dar a vida. O que Pedro fez? Pedro chegou, puxou Jesus no cantinho e começou a repreender Jesus. Porque na cabeça de Pedro, Messias era o quê? Um rei político, forte, que viria libertar Israel de todos os seus opressores. E Jesus nunca foi isso. Jesus é o servo de Deus, o servo sofredor, que salvaria Israel e a humanidade pela entrega voluntária da própria vida por amor. O conceito de Messias estava diferente. Só que preste atenção nesse detalhe que de repente vocês nunca repararam. Pedro repreendeu Jesus. Quando nós lemos em grego, esse verbo repreender é o verbo do exorcismo. Pedro achou que essa ideia de Jesus dar a vida era uma ideia diabólica, demoníaca. No versículo seguinte, o que Jesus faz com Pedro? Repreende também, é o mesmo verbo. E Jesus ensina para Pedro: essa ideia de um Messias forte e poderoso que vem para salvar pelas armas, isso sim que é uma ideia demoníaca. Não existe outro caminho de salvação e nunca existirá. O único caminho para a gente se salvar e sermos um caminho de salvação para o mundo é o caminho da doação da própria vida por amor. Se alguém ensinar algum caminho que ele salve, que não passe pela entrega da própria vida a serviço a Deus e ao próximo, saiba, o que ele está te propondo não vem de Deus, vem do demônio, vem do inimigo de Deus. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Elevemos a Deus as nossas preces.